A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Tão maravilhoso poder louvar ao Senhor. Falar que Ele é lindo. Estava louvando com esse cântico agora, irmãos, pensando como o Senhor deve ser lindo. Quando nós vemos os filmes que mostram Jesus, sempre o ator é um homem bonito, bem afeiçoado, mas eu imagino que não se compara à beleza do nosso Senhor. Mas um dia nós encontraremos com Ele. Um dia a Bíblia diz que nós o veremos assim como Ele nos vê. Um dia nós poderemos abraçá-lo e agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Agradecer porque Ele morreu na cruz e mudou o nosso destino. Um dia você vai poder encontrar Ele e falar: Senhor, como o Senhor é lindo. Oh, aleluias. Mas enquanto esse dia não vem, nós podemos desfrutar da presença do Espírito. Que traz uma expectativa no nosso coração, da beleza do nosso Salvador, que nos consola, que nos dirige, que nos direciona. E nesses dias o Senhor tem falado comigo, faz um tempo já que eu quero ministrar sobre esta palavra que tem ardido no meu coração. Uma palavra talvez conhecida da maioria de nós, talvez você já tenha ouvido alguma pregação sobre isso. Eu não me lembro de ter ministrado sobre esse texto, mas o Senhor tem falado muito comigo nesse texto, nesses dias. Alguns dias já eu tenho falado: Senhor, essa semana, e o Espírito fala: não, ainda não. E na segunda-feira, quando eu levantei pela manhã, o Senhor falou: é agora. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 37. O tema que eu dei a esta palavra é a visão de Deus. Poderia ser a visão de Deus versus a nossa visão. Poderia ser a nossa visão versus a visão de Deus, mas eu sei que você vai entender o que Deus quer falar ao seu coração, porque o Espírito Santo de Deus vai falar a você. Como já foi falado, eu gosto de dizer: você que nos visita, você é bem-vindo neste lugar. Ezequiel capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 ao 10, os irmãos acompanhem aí a nossa leitura. O texto diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Que visão poderosa, que momento poderoso na vida do profeta. A Bíblia nos fala que Israel vivia um tempo difícil, o tempo do profeta Ezequiel. Eles estavam exilados na Babilônia, eles tinham se voltado, abandonado os preceitos de Deus, tinham enveredado pelo caminho da desobediência, tinham
feito tudo que não agradava a Deus e tinham levado cativos para a Babilônia. Essa era a situação, um povo de Deus, escolhido por Deus, vivendo opressos pelo inimigo deles. Entenda, eu percebo que esse talvez tenha sido o momento mais difícil da vida do povo de Israel. Um povo escolhido por Deus, tinha sido tirado da terra que Deus tinha dado para eles e levados cativos para a Babilônia. E ali estava um profeta, um homem de Deus, de uma família sacerdotal. Ele era filho de um sacerdote. E Deus falava a ele, e ele trazia palavras para o povo. E o texto que nós lemos diz que Deus levou Ezequiel a um lugar e deu uma visão que, com certeza, chocaria qualquer um de nós. E eu estive meditando sobre esse texto, lendo, relendo, pensando em algumas coisas, pedindo para que o Espírito me trouxesse clareza daquilo que o Senhor queria falar conosco hoje. E eu queria falar algumas coisas que eu vejo importantes nesse texto, daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida, dependendo da situação que você está vivendo, ou independente da situação que você está vivendo. O versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Perceba que o profeta, ele não é chamado para ver algo que o agrada. Com certeza não era algo que o profeta queria ver. O profeta não queria ver. Quem gosta de ver morto aqui? E Deus leva ele para ver um vale de ossos secos. Deus leva ele não para ver aquilo que ele gostaria de ver, mas aquilo que era a realidade. A realidade de quem? Do povo de Israel. Aquele vale cheio de ossos simbolizava o povo de Deus, que estava morto, espiritualmente dizendo, que estavam todos destruídos, cansados, oprimidos pelo inimigo. E no texto deixa claro que não foi Ezequiel que quis ir para aquele lugar, foi Deus que o transportou, que o levou. Porque muitas vezes nós queremos fugir da realidade, fugir do problema. A maioria de nós não gosta de encarar os problemas. É mais fácil a gente se esconder, é mais fácil eu ficar no meu canto, é mais fácil eu não enfrentar, não ser uma pessoa sincera, não abrir o meu coração, é mais fácil eu me esconder. Não é Ezequiel que fala, não Senhor, me mostra a realidade. Não, Deus, a Bíblia diz aqui no versículo 1 que nós lemos, que o Espírito do Senhor o levou, o fez sair e o levou. É claro que para nós é muito melhor ver coisas bonitas, agrada aos nossos olhos. Só que Deus quer que eu e você enxerguemos a realidade. Por quê? Porque a nossa situação só pode mudar se nós vermos a realidade. Se você viver uma vida baseada em ilusões, em fantasias, Deus nunca vai mudar a sua vida. Então não fuja da sua realidade, porque Deus só vai operar um milagre através de uma realidade. Deus não vive baseado em máscaras, em fantasias, em ilusões. Não, Deus vive, qual é a realidade? A realidade é um vale cheio de ossos. Um povo opresso, um povo que foi escravizado, um povo que foi tirado da sua terra natal e estava escravo lá na Babilônia. Essa era a realidade. Pessoas que não acreditavam mais, que não viam possibilidades, que achavam que iam morrer lá. Essa era a realidade. E muitas vezes Deus vai querer te levar para ver a realidade. Não perca a oportunidade, porque você só consegue mudar baseado numa realidade. Ninguém consegue mudar a sua vida baseado numa fantasia, porque se você for viver baseado em uma fantasia, você vai entrar em outra fantasia. Não fuja da realidade, não fuja do seu problema, não ignore ele, bata de frente com ele. E Deus quis mostrar para Ezequiel, essa é a realidade. Está todo mundo morto, todo mundo vazio, todo mundo precisando ser reavivado. O que você vê? Ezequiel falou, eu vejo um vale de ossos secos, sequíssimos. E é interessante que a visão que Deus dá para Ezequiel, e Deus não leva ele e deixa ele lá parado. Eu imagino que ele ficou perplexo com aquela realidade, deve ter se assustado ao princípio. Mas Deus fala o que para ele? Começa a caminhar sobre os ossos. E a Bíblia diz que ele começou a caminhar. O versículo 2 diz, e me fez passar em volta deles. Veja só,
além de levar e mostrar o problema, e mostrar aquele monte de osso, aquele monte de corpos, de ossos, de esqueletos, Deus pega e fala para ele: agora você começa a andar. Deus queria mostrar para ele a totalidade do problema. E aí, quando Ezequiel, o texto diz: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ezequiel consegue ver os detalhes da situação do povo, mas ele ainda não entendia que aquele ali era o povo, que era sobre isso que Deus estava falando. Porque uma coisa é nós andarmos num jardim, outra coisa é nós andarmos no vale. Ninguém quer andar no vale. Vale nos fala sobre dificuldade. Vale nos fala sobre momentos onde nós muitas vezes nos sentimos sozinhos. Mas saiba, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Fala para o irmão, irmão, você não está sozinho. Não importa. Chega num vale, chega num jardim, Deus sempre está com você. Às vezes nós queremos a companhia das pessoas. É importante ter irmãos do nosso lado, mas saiba, Deus sempre vai estar com você. E vai haver momentos que Ele vai querer só estar Ele e você, como no caso de Ezequiel aqui no vale. Então Deus levou Ezequiel para o vale e permitiu que ele caminhasse sobre aquele lugar para ver a realidade. E só a mão de Deus poderia mudar aquele lugar, mudar aquela situação. Só o Espírito do Senhor poderia conduzi-lo. E a Bíblia diz que foi o Espírito do Senhor que o conduziu por todo aquele lugar. Deus é que nos leva para ver as coisas e viver situações. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, Deus vai permitir muitas vezes que você vá para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Mateus 4:1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus levou Jesus para quê? Porque Deus queria provar o nosso Salvador. E quando nós estamos numa situação de vale, de deserto, o objetivo de Deus não é que você seja destruído naquele lugar. O objetivo de Deus é que você saia daquele lugar mais forte. Ninguém fica forte andando no jardim. Você fica forte quando você passa sobre o vale. Quando você tem que descer lá no vale. Quando Deus te sustenta no vale, aí é que você sai mais forte. E quando Deus levou Ezequiel até a crise, ele começou a enxergá-la de uma maneira diferente. Ele não fugiu da crise. Ele viu, em primeiro lugar, ele viu a dimensão da crise, eram muitos. E ele viu também o que? A gravidade da crise. Qual era? Estavam sequíssimos. Sabe, muitas vezes as pessoas, nós passamos por situações onde nós ficamos sequíssimos. Parece que não flui Deus, nós não conseguimos adorar a Deus, parece que nós não conseguimos ouvir a Deus, parece que nada nos... O irmão está do meu lado chorando, caindo aos prantos, e eu estou lá que não consigo nem me emocionar com nada que acontece. Muitas vezes nós estamos nessa situação, e Deus quis mostrar para Ezequiel que essa era a situação de todos aqueles ossos. Deus quis frisar que eles estavam sequíssimos. Mas só que é interessante que Ezequiel teve uma visão divina e ele recebeu uma palavra de Deus para o povo. Deus perguntou para ele: será que esses ossos podem viver? Será que algo pode acontecer nesse quadro de morte, de destruição? Qual foi a resposta de Ezequiel? Tu sabes. Ezequiel não desacreditou de Deus, porque muitas vezes quando nós passamos por alguma circunstância, nós falamos, só Jesus. Mas sabe aquele só Jesus, tipo, nunca isso vai acontecer. Ah, como é que está o seu marido? Ah, só Jesus na causa. Mas aquele só Jesus, tipo, não vai acontecer nada ali. Não tem jeito. Ah, e o seu pai? Não, só Jesus.
Mas não é um só Jesus tipo, se Deus quiser Ele salva. É um só Jesus de descrença. Eu nunca falei isso, pastor. Não, mas é a sua forma de falar, Deus sabe. Mas só que o tu sabes de Ezequiel foi um tu sabes diferente. Do sentido de que Deus, se o Senhor quiser, algo pode acontecer. O nosso Deus é o Deus da esperança. Diante das pressões do mundo, diante do desânimo, de muitas vezes vir à nossa mente, será que vale a pena o que eu estou vivendo? Será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena ir para a igreja? Será que vale a pena ir para a célula? Será que vale a pena tudo isso? Parece que eu estou seco, parece que nada acontece. Paulo nos fala algo que mexe comigo. Lá em 2 Coríntios 4, ele diz assim, a partir do verso 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumido, o interior contudo se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante um eterno peso de glória. Não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Ezequiel não estava vendo nada ali. Com os olhos naturais, ele podia ter falado: Deus, é impossível. Quando que pode, irmãos? Quando que nós não temos muitas vezes fé para crer que Deus pode ressuscitar uma pessoa que morreu hoje? A pessoa está quente ainda, mas o médico trouxe o veredito, analisou e falou: não, morreu, não tem sinal vital, morreu. Nós muitas vezes, a maioria das vezes, nós não cremos que Deus pode ressuscitar. Imagina um monte de ossos, não tem nada para fazer. Mas como nós louvamos aqui, o nosso Deus é o Deus do impossível. Talvez você esteja enfrentando alguma situação que você acha que é irreversível, que o final realmente é uma tragédia. Mas saiba, o nosso Deus pode. Ele pode. Como Deus perguntou para Ezequiel: poderão viver esses ossos? A Bíblia tem um versículo que diz: nada é impossível para Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Não há nada difícil, sabe aquilo? Pensa na coisa mais difícil para você agora. Feche seus olhos por alguns segundos e pensa na coisa mais difícil de acontecer. Para Deus isso é muito fácil. Não há nada que seja impossível para Deus. Humanamente falando, a resposta de Ezequiel poderia falar: não dá. Mas como um homem de Deus, ele disse: tu sabes, Senhor. E aí o que Deus disse para ele? Versículo 6 diz assim: e poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e poreis em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O remédio para a nossa dificuldade, o remédio para o deserto que nós estamos passando, para a frieza espiritual, para o desânimo, para a morte espiritual, para aquilo que muitas vezes você quer chutar o balde e largar tudo. Qual que é o segredo? Qual que é o remédio? É a ação do Espírito Santo de Deus. Ele falou: eu vou enviar o Espírito e eu vou fazer viver. E a Bíblia diz que o nosso Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender.
E nós não lemos, mas na continuidade desse texto de Ezequiel 37, no versículo 14, no final do versículo 14, Deus diz assim: eu, o Senhor, disse e fiz. Aleluia. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. O Senhor disse isto, eu disse e eu fiz. Não há nada impossível para o Senhor. Lá em Ezequiel 12, 25, Deus envia através do profeta a mesma palavra. Olha o que ele diz: porque o Senhor falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e cumprirei, diz o Senhor. Isaías 43, 13 diz: agindo eu, quem impedirá? Não há nada, não há ninguém, não há nenhuma força, não há nenhum poder das trevas, não há nenhuma pessoa, nada pode impedir o poder de Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Só Deus tem poder para cumprir aquilo que Ele fala. E é interessante que Ezequiel está narrando aquilo que aconteceu com ele, e ele fala que Deus perguntou para ele o que poderia acontecer. E Ezequiel dá uma resposta, que a última palavra não é dele, a última palavra não é da circunstância, a última palavra só o Senhor pode dar. Entenda, na sua vida é da mesma forma. A última palavra é Deus quem pode dar. Não é o médico, não é o juiz, não é o diabo, não é o seu vizinho, não é o seu pai. A última palavra na sua vida é de Deus. Só Deus pode determinar o seu fim. Só Deus pode determinar a sua vitória. Só Deus pode te tirar do vale de ossos secos. Quando Daniel estava na cova, foi jogado à cova, o que os homens pensaram? Acabou. Só que o nosso Deus é o Deus que, se for necessário, Ele fecha a boca dos leões. Aleluia. Deus vai te honrar. Aleluia. Daniel, ele estava passando por um momento de uma grande crise. Eu busco a Deus ou obedeço uma ordem do rei? Convém obedecer ao Senhor. E o Senhor honrou a Daniel e fechou a boca do leão, porque a última palavra é de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos muitas histórias como a de Daniel. Davi contra Golias. Quem apostaria em Davi? Você apostaria? Fala a verdade. Nenhum de nós apostaria em Davi. Assim como eu tenho certeza que ninguém apostaria em nós, irmãos. Mas é Deus quem dá a última palavra. Se você estiver com a sua fé firmada no Senhor, como Davi falou, eu não estou indo no meu nome, eu estou indo no nome do Senhor. E ele foi vencedor. Quem acharia que Lázaro iria ressuscitar? 4 dias morto. Mas a última palavra é do Senhor. Eu fiquei imaginando, pensando essa semana sobre Lázaro, quando Jesus mandou tirar a pedra. Algumas pessoas pensando, né? Esse cara é doido. Ele vai passar vergonha. O cara está morto faz 4 dias. Imagina algumas pessoas, tem umas pessoas que são mais sensíveis, para não falar outra coisa, né? Tampando o nariz. Nossa, o fedor que vai sair de lá. E quando abre a pedra, quando eles retiram a pedra, há uma palavra do Senhor. Lázaro, vem para fora. O que acontece é algo milagroso e sobrenatural, assim como na visão de Ezequiel. Na visão de Ezequiel, os ossos apontam para a estrutura. O que Deus mostra para o profeta é que a estrutura do povo está totalmente desestruturada. Os ossos estão espalhados. E muitas vezes nós, como nós lemos aqui Paulo, nós somos desanimados, enfrentamos muitas dificuldades. E talvez você esteja se sentindo desestruturado.
Mas entenda, desestruturado é diferente de quebrado. Deus não vai permitir que nenhum osso seu se quebre. Assim como havia uma profecia sobre a vida de Jesus, nenhum osso se quebrou do nosso mestre, mesmo indo para a cruz. Deus não vai permitir. As circunstâncias podem até te desestruturar, te deixar no chão, mas os ossos do Senhor protegem para que não quebre. E em uma palavra do Senhor, você pode levantar. Aleluia. E como que Deus fez? E como que Deus faz para reestruturar alguém? Versículo 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha o que o profeta diz: ouvi a palavra do Senhor. Não existe reestruturação, não existe restauração, não existe ação de Deus sem a sua palavra. E quando a palavra de Deus é liberada, irmãos, tudo aquilo que para você é impossível vai acontecer. Aqui existe um segredo para a nossa vitória: a palavra de Deus. O segredo está no quê? Em nós ouvirmos a voz de Deus. Porque nós não andamos por vista, nós temos que andar por fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. E o que Deus falou para o profeta? Fala, profetiza. Profetiza sobre esses ossos. E aí o profeta diz o quê? E eu profetizei. Profetizei, pois, como se me deu a ordem. E ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram osso ao seu osso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, ele é perfeito. Estava um monte de osso lá. Talvez o profeta vendo, ele não conseguia entender de quem é esse fêmur, de quem é esse braço, de quem é esse crânio, de quem que é. Mas Deus sabia. E cada um se juntou no seu. Não ficou um corpo todo desconjuntado, não. Ficou um exército grande e forte. Porque Deus não faz as coisas erradas. O nosso Deus é perfeito. É a palavra de Deus quem nos restaura. Ezequiel estava profetizando, não era algo dele, não era uma palavra humana, não era algo movido pela emoção, mas Deus deixou muito claro para ele: profetiza a palavra. Só haverá reação no vale quando nós profetizarmos a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Muitas vezes nós vemos situações, circunstâncias, muitas vezes nós vemos pessoas que parecem um vale de ossos secos, não é? Não tem jeito. Mas irmãos, sabe o que pode mudar essa situação? Sabe o que pode salvar essa pessoa? A palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E quando o Espírito Santo entra nos ossos, o texto diz que acontece 3 coisas muito importantes. O texto diz que houve vida. Ou seja, aquilo que estava seco, desestruturado, sequíssimo, ganhou vida. O texto também diz que todos aqueles corpos, os ossos se juntaram osso no seu osso, a pele veio para cada corpo ali. E é interessante que o texto deixa claro que eles ficaram de pé. Quando Deus entra na nossa vida e quando Deus nos muda, quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, Ele vai te colocar de pé. Deus não quer te ver prostrado diante de uma circunstância. Deus não quer te ver prostrado diante das adversidades. Deus quer te colocar de pé. E aí a Bíblia diz que o exército se tornou um grande exército. Deus quer levantar um exército. Sabe aquela pessoa que para você não tem jeito? Deus quer que você comece a enxergar com os olhos de Deus. Ele será parte do exército de Deus. Ela será parte do exército de Deus. E qual que é o meu papel e o seu papel nisso? Profetizar a palavra do Senhor. De vez de você ficar falando, não tem mais jeito, só dá trabalho. Profetiza em nome de Jesus, vai ser salvo. Foi por ele que Jesus morreu. Foi por ela que Jesus morreu. Eu profetizo. Eu não estou vendo mais um viciado, um drogado, um alcoólatra. Eu estou vendo um homem, uma mulher que é parte do exército do Senhor. Profetiza, profetiza, profetiza.
frente. Nós nos conformamos e falamos, não tem jeito. Mas que a partir de hoje você saia daqui com a sua mentalidade mudada. Se você não tem fé para acreditar no milagre, pelo menos acredite que você crê num Deus que é poderoso para fazer. E fale como Ezequiel: Senhor, tu sabes. Aleluia. E peça para Deus acrescentar a sua fé, para que você consiga profetizar a palavra. Sabe, quando você vê o seu pai, quando você vê a sua mãe, o seu filho, o seu amigo drogado, viciado, você começa a profetizar: Senhor, eu profetizo a vida, eu profetizo salvação, eu profetizo cura. Senhor, eu posso ver ele comigo louvando ao Senhor, eu posso ver a sua família restaurada, eu posso ver os sonhos dele restaurados. Comece a profetizar. Aleluia. Comece a ver a vitória. Porque muitas vezes nós somos limitados e conseguimos enxergar apenas com a nossa visão natural, e na nossa visão não vemos nada, porque as circunstâncias mostram que nada acontece. Era a situação que Ezequiel estava vendo. O que ele estava vendo? Um vale de ossos sequíssimos. Mas o que Deus fez com Ezequiel? Fez ele ver o que Deus pode fazer. E hoje Deus quer dizer para você: Ele pode fazer. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, Deus pode fazer. E Deus falou comigo essa semana que Deus vai levantar um exército. E esse exército vai se juntar a nós. Ele não está aqui. São os nossos parentes, os nossos amigos, aqueles que ainda não foram salvos. Até porque se eles já tivessem salvos, não caberia aqui. Mas Deus está nos levando para um lugar maior, para que esse exército se junte a nós. E você tem a incumbência, como homem e mulher de Deus, de profetizar a vida de Deus sobre essas pessoas. Só que Deus falou comigo também que muitas vezes nós estamos como um vale de ossos secos, que nós não temos força, que muitas vezes nós não conseguimos levantar e nos colocar de pé. E Deus quer que você profetize sobre a sua própria vida, a vida de Deus. Deus quer que você comece a falar e a profetizar sobre você mesmo, a vida de Deus. Você é o exército de Deus. Deus quer te ver de pé. Deus não quer te ver prostrado por conta de uma circunstância, por conta de uma fraqueza, por conta de uma adversidade. Como nós falamos no início, Deus levou Ezequiel a ver a realidade, aquela situação, para mudar. E muitas vezes Deus tem nos mostrado a nossa situação para mudar. E você tem fugido, tem preferido não pensar. Não vou nem pensar nesse problema, como se o problema fosse sumir. Adianta eu pegar a minha conta, a fatura do meu cartão de crédito e esconder ela bem escondida? Não, eu tenho que pagar ela. Eu tenho que enfrentar isso. Adianta eu pegar a conta de água, de luz e esconder ela? Não, vou esconder porque aí o cara da Sabesp não vai ver. Não vai adiantar. Nós precisamos encarar os nossos problemas. Quando você se esconde, você perde a oportunidade de ser grandemente transformado pelo Senhor. Transformado de um vale de ossos secos em um grande exército. Nós não podemos fugir da realidade. Há uma realidade em relação às pessoas, mas há uma realidade também em relação a nós. Será que você consegue se enxergar? Será que você consegue ver aquilo que você tem vivido? Hoje o Senhor quer nos mostrar a realidade e dizer para você que não há nada impossível para Ele. Foi o que Ele disse: eu sou o que disse e eu sou o que faço. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Porque eu falei e eu fiz. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada que seja difícil demais para Deus. Então eu quero que você comece a pensar nisso hoje, neste momento. Qual é a situação que você muitas vezes tem tentado fugir? Não, é melhor não pensar, é melhor não enfrentar. Deus quer te levar. Enquanto você não enfrentar, você não vai passar sobre isso. Deus te leva para o vale para te dar a vitória.
Foi assim na vida de Ezequiel, foi assim na vida de Davi, de Daniel, foi assim na vida de Jesus, foi assim na vida de todos os homens e mulheres de Deus, e vai continuar sendo. Para que nós alcancemos a vitória, nós temos que passar pelo vale. Não fuja do vale. Não, sabe, muitas vezes nós temos nos acostumado. Um homem que trabalha no necrotério, ele se acostuma com os mortos, não é? Se acostuma. Acaba sendo normal. Aquilo que nos choca acaba sendo normal. Eu lembro que eu fui no necrotério quando meu avô faleceu, e para as pessoas que trabalham lá é normal. Deus não quer que seja normal para você a morte, seja em qual seja a área da sua vida. E muitas vezes você está se acostumando com isso. Não, deixa para lá. Não deixe para lá. Deus quer trazer vida onde há morte. Deus quer trazer vida. Não se conforme. Não se conforme. Se Deus tem uma palavra na sua vida, não se conforme em não viver a promessa. Aleluia. Não desista. Nós, o ser humano, ele é muito adaptável. E muitas vezes a gente se adapta. Não vai se converter mesmo, então vamos ver assim. O importante é que eu vou para o céu, a salvação individual. Esse problema não tem jeito mesmo, vou ver assim mesmo. Não. Deus nos mostra a realidade para que ela possa ser mudada, não para que você se conforme com ela. Tem pessoas que se acostumaram a viver no vale de ossos secos. Tem pessoas que se acostumam a viver na miséria. E aí você vê alguém vivendo na miséria, você fala, como que essa pessoa consegue viver isso? Mas a pessoa vive. Não quer sair daquela situação que muitas vezes se torna, por mais que seja um vale de ossos secos, uma zona de conforto. Porque para sair do vale de ossos secos, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que se abrir, se expor, pedir perdão, se arrepender, falar a verdade. Então é melhor eu ficar aqui na minha zona de conforto, no vale de ossos secos. Eu já percebi que é só osso mesmo, não tem nenhuma alma penada, não tem nenhum osso se mexendo, então eu estou tranquilo aqui. Por mais tenebroso que seja, eu já me acostumei com o vale de ossos secos. Não se acostume. Não permita que o inimigo fale para você que isso é normal. Não é normal. Deus quer salvar a sua família. Deus quer libertar. Não se acostume. Não ache que é algo natural, não. Não é. Você não pode se conformar com alguém sofrendo. Você não pode se acostumar a sofrer. Não aceite isso. Não. É a minha dor. Sua dor nada. Não é sua. Em nome de Jesus, não é sua. Esse é meu problema. Não é seu. Entregue para o Senhor. Fala, Senhor, está aqui. Tu sabes. Nós não podemos permitir que as circunstâncias nos levem a viver uma vida acomodada num vale de ossos secos. Deus quer te levar à vitória. Amém? Queria que vocês colocassem de pé agora. O vale de ossos secos não é o seu lugar. Deus te leva lá para enxergar uma realidade. Mas Deus quer te tirar de lá. E nessa noite, como algo profético, eu queria que você pensasse. Primeiro nós vamos orar por pessoas. Nas pessoas que para você são como vale de ossos secos hoje. São mortas espiritualmente. Mas que você... Hoje Deus colocou no seu coração essa pessoa, você lembrou dela. E hoje ela é como um vale de ossos secos. Não tem Espírito de Deus. Está vazia, morta espiritualmente. Se Jesus voltasse hoje, fatalmente ela iria para o inferno, pois não reconheceu o Senhor como Salvador, não entregou, não se arrependeu. Mas hoje Deus te dá a oportunidade de profetizar sobre esse vale de ossos secos. Eu quero te convidar a profetizar. Profetizar vida sobre essas pessoas.
Nós vamos orar agora. Você vai estender a sua mão para a direção da onde mora essa pessoa. E você vai profetizar a vida de Deus sobre ela. Oh, Espírito de Deus, comece a orar agora. Comece a profetizar. Diga, eu profetizo a vida. Eu profetizo a salvação. Espírito Santo de Deus, eu quero profetizar a vida.